O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está em 104,5 FM e para você que nos acompanha em nosso site, o fmg.br/rádio. Se chegou agora, bem-vindo, viu? Olha só, o dia de hoje marca os 175 anos da publicação de um dos maiores clássicos natalinos da literatura. A Christmas Carol, novela de Charles Dickens, foi publicado pela primeira vez em 19 de dezembro de 1843 e desde então recebeu diversas adaptações para o cinema. O livro, que foi escrito com a intenção de ajudar no pagamento de dívidas de Dickens, acabou se tornando um grande sucesso da literatura inglesa. Escrito em menos de um mês, a Christmas Carol narra as vésperas do Natal de Ebenezer Scrooge, um homem avarento que odiava a época natalina. Na noite antes da manhã de Natal, Scrooge recebeu a visita de 3 fantasmas em sua casa. O espírito dos natais passados, do presente e dos natais futuros. Cada um dos fantasmas leva o protagonista a vivenciar realidades muito distintas da sua e que o fizeram repensar suas atitudes, pensamentos e relações pessoais. Na manhã seguinte, um novo Scrooge surge, um homem generoso e que passa a amar o espírito natalino. Para sabermos mais sobre essa obra e os elementos que garantiram a ela tamanho sucesso, vamos conversar agora com o professor de literatura inglesa, Ivan Marcos Ribeiro, ele que é coordenador do curso de pós-graduação em estudos literários da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Muito bem. Bom dia, Ivan, tudo jóia? Bom dia, Michele, tudo bem? Tudo bem por aqui em Uberlândia, espero que esteja tudo bem por aí. Maravilha, muito obrigada pela participação, Ivan, é um prazer enorme falar com você no Universo Literário, viu? Eu que agradeço o convite, né? E agradeço a participação e também já parabenizo vocês pela pauta, né? Hoje realmente é uma data auspiciosa para celebrar uma obra tão importante quanto essa do Charles Dickens, né? Sem Como dúvida. Você mesmo menciona, é uma obra que nasce totalmente casual, né? Aliás, típico dos escritores do século XIX, ou seja, escrever uma obra para cumprir uma encomenda ou para pagar dívida, né? Isso também se estende aos próprios pintores, então essa obra ganha um marco muito interessante lá no século XIX, na primeira metade ainda, e até hoje, né? Ela é muito significativa ainda, e saiu das fronteiras da Inglaterra de diversas formas. É, né? Verdade. O tema central da novela é a mudança que o espírito natalino opera nas pessoas. É capaz, né, vamos dizer assim, de operar nas pessoas. Muitas histórias, mesmo que não tenham relação direta com essa obra, elas trabalham a forma como esse espírito natalino pode fazer com que as pessoas vejam a vida de uma forma diferente. A gente pode dizer que Dickens inaugurou esse imaginário, essa fórmula literária de escrever sobre o Natal? Eu creio que sim. Eu creio que Dickens tem um papel muito importante na inauguração, né, de um elemento novo, porque essa abordagem com relação ao Natal, obviamente a gente já tinha essa tradição na época dele, né, mas qual é o elemento, além de celebração que ele vê, né, uma semana praticamente antes do Natal, né? É o elemento social, né? É o elemento que bate mais forte na sociedade inglesa naquela época, e também por questões políticas e tudo mais. É um elemento que vai bater muito forte, que é um elemento da diferença entre as classes, né? Só para contextualizar, a gente está em plena Revolução Industrial, né? E é um momento assim que nós temos um êxodo rural muito efervescente na Inglaterra, na Europa de modo geral, né? Sim. As pessoas vão para as cidades com aquele sonho louco de conseguir dinheiro e a maioria acaba, na realidade, empobrecendo mais ainda. Então, Dickens dá uma olhadinha para isso
E aí, dentre discussões governamentais e mesmo discussões legais, né, acreditava-se muito que o pobre era pobre porque ele gastava tudo em bebida e tudo mais. Então, nos momentos de prazer, ele não tinha dinheiro porque ele já usufruía tudo de forma errada, né? Então, Dickens vem fazer uma crítica com relação a esse modo, né, de se ver esse tipo de celebração, né, e esse tipo de atitude também com relação a ricos e pobres, né? Eu acho que sim, ele inaugura, né, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Pois não, pode acabar de falar, desculpa. Não, tudo bem, pode continuar. Quais os elementos presentes, Ivan, na novela Christmas Carol, que você acredita serem responsáveis aí pelo sucesso da obra, que foi adaptada inúmeras vezes para o cinema? Foi essa crítica que você está mencionando, aquela sociedade atual ou não? Nós vivemos, obviamente, nós estamos no Ocidente, nós vivemos numa era essencialmente cristã, né? Então, nós estamos dentro de um imaginário cristão, e o Natal, obviamente, ele renova, né, todas essas pequenas e grandes características que envolvem não só o fim do ano, mas também esse marco cristão, né, que inclusive na obra ele tem mais a essência da época do que necessariamente um cunho religioso, né? Talvez o cunho religioso que seja colocado nesse texto seja o da compaixão e do arrependimento, né? Então, misturado um pouquinho com esses elementos fantásticos, né, do além-morte, ou seja, comporte-se nessa vida, porque na próxima vai ser assim, né? Então, esses elementos ajudam um pouquinho, né? E veja, eles não vão contra também uma sociedade tão conservadora e uma política tão conservadora quanto a era vitoriana, né? É verdade. A era vitoriana que enfim, uma das mais longas eras de reinado, né, da Rainha Vitória, ou seja, uma era super conservadora, nada podia. Então ele não vai contra, ele pega um elemento que é esse da compaixão, que é esse da crítica, mas é uma crítica muito arraigada, né, e muito imperceptível para trazer esse outro elemento, que é o elemento mesmo da comédia, né, comédia em que as coisas terminam bem, sabe? Então, e também a ideia do arrependimento, porque, enfim, o nascimento, né, que é o símbolo maior, né, do Natal, ele ali é feito de uma forma muito genial, né? Quer dizer, a pessoa se renova, nasce novamente, né? Ou seja, se transforma num poço de bondade por conta do futuro que ele vê e também do passado que ele viu através do seu ex-sócio, né? Que morreu e tudo mais. Então, acho que esse é um elemento central, assim, que você vê em vários filmes, inclusive, várias narrativas, né? Várias adaptações, que nos trazem até hoje. 165 anos atrás, é uma obra que hoje a gente chama de canônica, né? E que nos revela ainda muita coisa, muita coisa. Volta e meia você tem esse tema sendo retratado, né? E o próprio espírito disso, comerciais de televisão mostram isso, quer dizer, muitas coisas trazem isso de maneira muito forte, né, na nossa cultura. Claro. E aí, isso também puxa um gancho da sua primeira pergunta, né? Isso é, de fato, um marco mesmo, né? Ele inaugura esse tipo de narrativa apelativa dentro de um elemento que era essencialmente religioso, né? Claro. Quais os elementos da tradição do Natal da Inglaterra são retratados na obra? Ivan, tem algum costume que foi inserido no livro, mas não é comum dessa festividade no país? Eu não sei se há, assim, né? Porque hoje a gente costuma ver o conto de uma maneira tão distante, mas também tão próxima e adaptada ao nosso cotidiano, né? Que eu não sei se tem muita coisa que a gente poderia destacar como essencial, né, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, a não ser o inverno rigoroso, a não ser a própria descrição da personalidade, né? Os habitantes do hemisfério norte, eles são mais frios mesmo, né? E em época de inverno, eles tendem também a se introjetar um pouco mais, a ser um pouco mais introspectivos, né?
Então, acho que isso fica muito claro nessa narrativa mais fria, mais introspectiva, né? Inclusive o ponto de vista, né, que o Dickens escolhe, ele não escolhe o ponto de vista do coitadinho lá, né? Do Cratchit, né? Ele escolhe o ponto de vista do moço, do velho cruel. Então, veja só, você tem mais simbologia do hemisfério norte do que necessariamente algo particular da Inglaterra, mas, por exemplo, esse modo frio de tratar as pessoas, né? Esse modo mais digamos, desprovido de humanidade, é algo que é peculiar do inverno inglês e também do indivíduo inglês, né? O Dickens vem tentar quebrar um pouquinho isso, porque se você for perceber na narrativa, você tem o ponto de vista do Scrooge, né? E você também teria o ponto de vista do operário pelos olhos do Dickens, né? É como o Dickens vai fazer o contraponto e o diálogo entre o patrão e o empregado, entre o rico e o pobre, entre o beneficiado, entre o favorecido e o desfavorecido, né? Então é nesse sentido que essa relação se dá. Você não olha para o conto e fala, nossa, esse conto é um conto inglês, de fato, né? Essa é uma característica do universal. Ele poderia ter ocorrido no Canadá, na Inglaterra, na Rússia, né? No Japão e assim por diante. Mas ele utiliza muito bem essa simbologia por conta do inverno, né? Um parênteses curtinho aqui. Toda vez que você vê, por exemplo, um filme ou lê um livro, a ambientação vai muito puxando aí pro temperamento das pessoas com relação ao clima, né? É verdade. Fora do ar, você me perguntou, por exemplo, se estava fazendo muito calor aqui, né? Isso interfere um pouco no humor das pessoas. Sem assim dúvida. como o frio intenso também interfere no humor das pessoas, né? Então, o Dickens tem uma condição muito especial para escrever sobre algo que é muito bonito, né? E que fecha esse ciclo simbólico aí do ano, né? Entendi. E na edição brasileira do livro, Ivan, tem alguma adaptação para se adequar à leitura às tradições natalinas do Brasil ou o enredo permanece o mesmo? Basicamente, o enredo permanece o mesmo. Eu sou mais da tradição da própria tradução da obra, né? Mas eu não conheço alguma, assim, que tenha essa adaptação mais ambientada brasileira, sabe? Entendi. Assim, me foge um pouco. Eu tenho acesso a muitas adaptações, mas eu não consigo nomear alguma, né? Que seja assim. Agora, é claro que a gente tem, obviamente, as transposições que ganham esse símbolo mais cômico, né? Essa coisa um pouquinho mais de busca ao longo da narrativa para acabar um final feliz lá, né? Então, assim, vou mencionar aqui, pode ser uma bobagem, mas provavelmente a Turma da Mônica deve ter alguma coisa, né? Eu mencionei agora há pouco os comerciais, né? De TV, né? Enfim, que apelam para esse tipo de simbologia, de narrativa, né? Mas as traduções, elas não vão muito, elas não se ambientam tanto, né? Do meu ponto de vista aqui, né? Muito do meu bem. ponto de vista aqui, entendeu? Entendi. Você estava, Ivan, falando antes das várias adaptações, elas não seguem à risca o enredo da obra, né? E quais características do original são mantidas em todas as obras que se inspiraram nelas, todas as suas adaptações? Olha só, é uma pergunta bem interessante, né? Então, quando a gente trabalha com adaptações, né? Obviamente que você ganha aí um novo texto, né? Uma nova abordagem desse material, porque o diretor, enfim, o roteirista tendem a fazer essa transformação, né? Hoje nós temos aí, para falar especificamente de cinema, né, ou mesmo de TV, nós temos várias adaptações. Uma das mais famosas foi a de alguns anos atrás, não me lembro agora a data, mas com o Jim Carrey, né? Ela foi muito bem elogiada, inclusive, né? É uma narrativa em stop motion. Então, ela é muito legal, muito bacana, bem representativa. E ela tenta seguir, né?
nesse sentido, uma linearidade mais assim, par e passo com essa narrativa, que é curta, né? Enfim, é um conto, é uma novelinha, não é uma narrativa tão extensa que talvez fosse ser encaixada dentro desse universo de 2 horas do cinema, 2 horas e pouco do cinema, né? Mas das narrativas, das adaptações que eu mais gosto é a da Disney, né? A da Disney, assim, para usar um termo que a gente não usa muito, ela é muito fiel a esse texto, a esse conto, né? E, assim, o próprio Tio Patinhas é uma representação do Scrooge, né? Sem dúvida. Então, ele tem aí uma adaptação muito bacana, muito fiel, muito gostosa de assistir, transcende as idades, né? Então ela é muito bacana por causa disso. Mas você tem algumas outras variações, né? Você tem um episódio no Doctor Who, por exemplo, que trata também dessa, né, desse conto. Você tem também um outro filme que se chama Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, né? Ou Ghosts of Girlfriend's Past, esse filme de 2009, que já vai lhe dar uma outra perspectiva, né, que é revisitar o passado através de uma conscientização, seja de um fantasma, seja enfim, uma forma de você rever o passado, melhorar seu presente, para que seu futuro fique bem melhor, né? Entendi. E também algo que está assim, dentro dessa perspectiva, é uma adaptação recente, né, de uma personagem do Dr. Seuss, que é o Grinch, né? E o Grinch é um cara que, enfim, uma personagem que odeia o Natal, né? Eu acho que está no cinema ainda, se não me engano. Ele odeia o Natal, mas assim, a coisa é tão hilária, porque ele é também, de uma certa forma, relacionado ao Scrooge, né, que também não gostava do Natal e tudo mais. Claro que já numa outra perspectiva, mas eu acho bem interessante o modo como esses temas são revisitados e chegam para a gente, né? O que a gente chama, no fim das contas, dentro de uma teoria de adaptação, a gente chama de alegoria, né? E essa alegoria chega para a gente de uma forma bem, bem suave, bem leve, que não é necessariamente aquela forma que o Dickens colocou lá no passado, né? Entendi. Nós temos também o Expresso Polar, né? Que é aquele filme com Tom Hanks, que também tem um jogo aí temático com a obra do Dickens, né? Então, eu tendo a dizer que nessas adaptações, nessas releituras, né, o que sobra a essência do que sobra é exatamente esta, é a de preservar o espírito de Natal, né, através de uma conscientização da sua situação atual para com o outro, sabe? Entendi. Não, acho que não tem nenhum outro momento dentro do ano e dentro das celebrações que nós fazemos, né, em que essa consciência bata mais forte, né? Entendi. Você tem, por exemplo, Páscoa. A Páscoa, sim, é um símbolo de ressurreição, mas ela não traz esses elementos tão claros assim, né? Enfim, fala mais de morte e ressurreição, mas num outro aspecto, né? Você tem Dia dos Namorados que você, no máximo, lembra do seu parceiro, da sua parceira, né? Você tem Carnaval que você festeja, mas você pode festejar sozinho ou em grupo. Agora, o Natal, ele é bem simbólico por causa disso, né? E acho que essa foi a grande sacada do Charles Dickens, né? É você levar uma ideia dessa conscientização, né? Com relação ao outro, que você pode, enfim, confraternizar com o outro, ajudar o outro na medida do possível. E qualquer coisinha já é o suficiente para você celebrar e estar junto nesse momento, né? Entendi. Então, acho que isso é extremamente importante e válido. 175 anos depois, né, Ivan, de A Christmas Carol, por que essa obra, você falou, assim, muitas coisas que a tornam uma das mais repercutidas nesse período natalino. Você destaca alguma característica em especial que fazem desse livro, como a gente falou, quase 200 anos depois, uma obra fundamental quando a gente fala desse tipo de narrativa sobre o Natal, enfim? Você quer que eu indique uma obra? Isso? Não, por que depois de 175 anos você acha
que ela ainda assim permanece fundamental nesse período. E aí, desenvolvendo outras como versões, enfim. Uhum. Eu acho que assim, o grande tema, né, o que fica mesmo, em primeiro lugar, é a efervescência do momento, né? Ou seja, enquanto muitos estão preocupados em comprar seus presentes, seus amigos, seus familiares, há pessoas que ainda estão numa outra condição, dentro de uma outra realidade, né? E essa outra realidade é muito pouco perceptível para aquele que tem de tudo, né? Então, eu acho que aí é o grande pecado que nós cometemos, inclusive, né? De cometer esse ato de egoísmo, né? Ou seja, eu vou apenas atender aos meus nesse momento. Eu não vou olhar para o lado, eu não vou fazer não vou tomar nenhum tipo de atitude, porque não é a minha função, né? Quando Dickens escreveu essa história, na realidade o governo estava decretando uma lei, né? Se não me engano é a The Poor Law, e nessa lei ele dizia o seguinte, a lei dizia o seguinte, olha, nós precisamos diminuir um pouquinho o assistencialismo, né? Ou a assistência, porque o governo está gastando muito com os mais desfavorecidos, quando eles, na realidade, deveriam trabalhar, né? E o próprio Scrooge é partidário disso. Ele também diz que quem tem que cuidar dos pobres, o pobre é curado, na realidade, né? Com muito trabalho, com persistência e também com um pouquinho de ambição, né? Só que isso não é suficiente pro pobre ascender, né? Isso que a classe mais abastada não tinha a percepção. Então, nós não sabemos pela história como o Scrooge se torna rico, né? Nós não temos esse background. Mas nós sabemos que ele tem um sobrinho muito pobre, né? E ele não consegue nem fazer essa ponte, né? Essa relação com o próprio sobrinho. Então, assim, para a atualidade que fica, eu acho que a mensagem é essa, não é de consumismo, acho que a mensagem não é de nenhum tipo de mercantilismo, né? Até porque o Dickens lutava contra isso, mas sim de ter um pouquinho mais de altruísmo e olhar para o próximo e tentar melhorar a si mesmo, né? Porque, no fim das contas, ele faz um bem tão mínimo, que é se sentar à mesa, né, com o seu sobrinho, com o seu parente, e ele se torna uma pessoa extremamente feliz, porque ali ele tem um momento de conscientização desse momento e desse contexto, né, que é o contexto promovido pelo Natal. Maravilha, maravilha. Ivan Marcos Ribeiro, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença e participação no universo literário. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Sucesso sempre para você aí na Universidade Federal de Uberlândia. Venha nos visitar em BH quando puder aqui na UFMG. E lembrando, né, Ivan, o nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom? Tá ótimo. Eu te agradeço o convite e estou à disposição para sempre que vocês precisarem de um bate-papo tão gostoso como esse, tá bom? Obrigada. Um beijo grande, Ivan. Um beijo, bom Natal para vocês, boas festas aí a todos os Belo Horizontinos. Para você também, em nome de toda a equipe do CDCom, Ivan. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.